Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUP Inglês Criativo, seu futuro curso de inglês. Vamos falar de um assunto aqui muito legal. Tem alguns pronomes que são muito importantes, né? As pessoas propriamente ditas, quem pratica, quem recebe a ação, quem tem posse e tal. E a gente tem tendência muito grande de errar alguns. Tem que aprender bem isso aí. E eu vou falar aqui daquele que é mais comum o erro. Por quê? Porque as pessoas não entenderam, não tiveram base, não sabem por que aquele pronome é daquele jeito, porque troca. A tradução no português confunde bastante no caso dos pronomes, ok? Então vamos falar aqui de pronomes. Maior erro de pronomes em inglês. Antes disso aí, acesse o site inglescreativo.com.br para conhecer nossos cursos, os produtos, as dicas de inglês que você tem. Aqui tem um blog muito legal, tem um livro gratuito para você fazer o download, olha só, é super legal. Aí você vai conhecer os produtos IUP, vai ver que é muito diferente dos tradicionais. Por quê? Porque funciona, é fácil, é agradável de você estudar inglês, tá? O canal, você aí curte, comenta, compartilha e inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, receba aí as novidades. A cada dia eu vou estar fazendo mais vídeos agora. Em breve eu vou estar fazendo aí 3 vídeos por dia, 2 vídeos por dia no mínimo, mas por enquanto vai ser 1 ou 2 por semana até ficar pronto o novo estúdio. Eu estou mudando para o sítio, então lá eu vou ficar muito mais disponível para fazer aulas, fazer vídeos também, tá? Então é isso aí, em breve muitas novidades aí muito legais aí no nosso querido IUP Inglês Criativo. Vamos então falar aqui do maior erro de pronomes em inglês. Então os pronomes, existem algumas coisas muito simples, uma frase simples às vezes explica os pronomes mais usados. Então vamos conhecer aqui qual é o pronome mais importante, do adjetivo possessivo. A gente fala pronome porque o pronome possessivo é semelhante também, mas é o adjetivo possessivo, de posse, né? Vem de posse. Adjetivo por quê? Porque vem antes de um substantivo. Então sempre que você usar my, your, his, her, você vai usar antes de um substantivo. Então olha só, o pronome your, que é, no português nosso é seu, sua, seus, suas, né? O que vier na frente que vai determinar. Então, por exemplo, your car, seu carro, your girl, sua garota, sua namorada, your cars, seus carros, your girls, as suas garotas, suas namoradas. Então olha só, não muda o your, muda o substantivo que vem na frente. O adjetivo possessivo é fixo. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender bem, your é de quem? É daquela pessoa com quem eu estou falando. Então your é seu. No caso eu estou falando com você aí, que está assistindo o vídeo, your. Lembrando que pode ser também plural, de você ou de vocês, né? Então é da pessoa com quem você está falando ou das pessoas com quem você está falando diretamente. Então, olha só. Por que isso aqui é confuso? É porque nós em português usamos seu, sua para outra pessoa, para dele e dela. Eu vou dar uns exemplos aqui, você vai entender por que a gente troca isso aí. Então, quando a gente fala do your, sempre vem na mente essa frase aqui, what's your name? Né? Então, qual é o seu nome? Aí você responde, my name is tal, my name is Fernando, por exemplo, ok? Então, your você está perguntando diretamente para a pessoa com quem você está falando. E my é referente a quem estiver falando, certo? Ok? Então, your, my. Your, my. Certo? Bom, olha só. Quando eu falo o pronome her, que quer dizer dela, né? De posse, a ela, para ela, e pode ser ela em alguns casos, né? Por exemplo, na música lá dos Beatles, And I Love Her, aquela I give her all my love, that's all I do, and if you saw my love, you'd love her too. I love her. Então eu amo ela, eu a amo, né? Então existem traduções. Esse é um caso que ele é um pronome oblíquo, né? O objeto. Aqui nós estamos falando basicamente do adjetivo possessivo, é porque eles são iguais nas duas colunas. Esse aqui é de quem é a coisa, né? De posse dela, certo? Quando eu falo o pronome her, é de outra pessoa do sexo feminino. Então é dela, mas de outra pessoa do sexo feminino. Eu não posso usar isso aqui para falar sua.
Tem que ser dela. Tem que botar na cabeça primeiro isso. Deixa eu pular aqui agora, exemplo. Her name is Maria. Então, o nome dela é Maria. Ok? Her, dela, o dela, né? O nome dela é Maria. Beleza. Quando for masculino, a gente usa o his. Ó, fechado? His. Que é dele. É de outra pessoa do sexo masculino. Então, his name, vamos dar um exemplo aqui do his. His name is Pedro. Então, ó, her name is Maria, outra pessoa do sexo feminino. His name is Pedro, de outra pessoa do sexo masculino. Então, o nome dela é Maria, o nome dele é Pedro. Beleza. Aqui, então, você olhando assim a tradução, beleza, tudo tranquilo, né? Dá para entender facilmente que dele é his, her, dela, your, seu, sua. Só que nós trocamos isso aí. Como é que nós trocamos? Vamos ver aqui o exemplo. Vamos dar um exemplo musical aqui que fica mais fácil de entender. Então, olha só. Então, por exemplo, aqui, ó. Quem assistiu o filme La Bamba aí lembra? Aquela música Donna, que fala... Oh, Donna, oh, Donna, I had a girl, and Donna was her name. Since she left me, I've never been the same, 'cause I love my girl, Donna, can you be? Então olha só, I had a girl and Donna was her name. Eu tive uma namorada, uma garota, né? E Donna era o nome dela. Her name é o nome de outra pessoa, estou falando de outra pessoa. Her name é o nome dela. No português nós temos a tendência de falar, eu tive uma namorada e Donna era o seu nome. Então esse é onde a gente tem que tomar o cuidado. É o erro mais comum em pronomes. A gente fala dela como seu no português, mas em inglês jamais. Então é a referência. Your é referente a you, que é quem? A pessoa com quem eu estou falando. Her é referente a she, que é outra pessoa do sexo feminino. E his é referente a he, que é outra pessoa do sexo masculino. Então, your é seu, da pessoa com quem eu estou falando. Her é dela, de outra pessoa feminina. His é dele, de outra pessoa do sexo masculino. Ok? É isso aí. Acesse o site inglescreativo.com.br para conhecer todos os produtos IUP, os cursos e seja feliz aprendendo inglês. Grande abraço, professor Fernando Siqueira. Valeu!